Beleza. Então, meus irmãos, hoje, para compartilhar o estudo conosco, teremos a nossa irmã Mazé, que é lá do lar São Francisco de Assis, lá na Praia Grande, né? Nossa co-irmã aqui de São Francisco do Sul. E então, já agradecemos pela disponibilidade, pelo carinho sempre que a Mazé tem de nos atender. Então, que possamos envolvê-la com as nossas melhores vibrações, né? Pedindo a Jesus, aos nossos benfeitores, que a inspire e a envolva nessa hora. Então, Mazé, a casa é sua agora. Boa noite a todos, paz e bem. Mais uma vez estou aqui, tá? Com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço muito a essa casa, que sempre me acolhe e acolhe a todos nós, encarnados e desencarnados, com muito amor, com muito carinho, né? Com muita reflexão, com muito estudo. E eu agradeço a Deus e a Jesus por essa oportunidade. Então, a nossa conversa de hoje é coragem e fé para falar com Deus. Porque nós precisamos de ter coragem, de ter fé para nos abrir com as nossas palavras para o nosso Pai. Ele conhece tudo de nós. Mas quando a gente fala, a gente demonstra ao nosso Pai a nossa humildade para aprender mais. Essa conversa de hoje é baseada na palestra de Cíntia Dyer, nas músicas e letras de Beto Guedes, a Primavera, do Emicida e Amarelo, que é de Belchior, essa música, Tocando em Frente, de Almi Sater, Se Eu Quiser Falar com Deus, essa que foi colocada de Gilberto Gil, Maior, de Milton Nascimento e Dani Black, Cura Senhor Onde Dói, de Sueli de Farias, que eu descobri hoje, que essa música não é do Padre Zezinho, é de Sueli de Farias, tá? Hoje não, o dia que eu estava pesquisando. E do Livro dos Espíritos, o Evangelho, a coleção Joana de Ângeles e de Mário Sérgio Cortella. Então essa foi a minha pesquisa para fazer essa conversa de hoje. Por que eu escolhi este tema? Há muito tempo eu sempre ouço músicas na hora que me pede para fazer uma exposição. Então eu vou ouvindo músicas, tá? E aquela música que bate mais, eu resolvo montar algo sobre aquela música. Vocês veem que todas as vezes que eu venho aqui, eu sempre peço para passar uma música, porque a música é uma prece, tá? Então, meus amados, a gente não pode começar essa conversa de hoje, no final dessa semana, sem a gente pedir a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, que ilumine o nosso estado tão lindo, que é o Rio de Janeiro, que teve essa chacina horrorosa. E o que mais me deixa triste é ouvir amigos dizendo: tem que ser assim. Isso me dói. Amigos espíritas, amigos católicos, evangélicos, que concordam com isso. Isso me dói muito, porque daqueles 120 corpos que estavam ali, estendidos no chão,
com a cabeça pendurada nas árvores? Será se ninguém pensa na mãe, no filho, na filha, no esposo, na esposa? Não pensa. Porque para uma mãe, para uma família, é filho, é irmão. E para nós também é irmão. Porque aquele que estava lá, chamado de bandido ou não, infelizmente, não teve oportunidade que nós temos agora. Dessa conversa, dessa coragem para conversar com Deus, para expor toda a nossa tristeza, toda a nossa mágoa, toda a nossa alegria, toda a nossa felicidade. Que a gente, a hora de conversar com Deus, não é só com tristeza, não é só da doença. Nós temos que falar com Deus em todos os momentos. Através de uma canção, através de uma música, nós estamos falando com Deus. Então, Gilberto Gil começa essa conversa dele com Deus de uma maneira muito simples. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz e folgar os nós. Este convite que Gilberto Gil nos faz é o convite da nossa busca interior. É o convite para que olhe o que eu tenho aqui dentro, o que cada um tem dentro do seu coração, que tem dentro da tua mente. Se, ao ver aqueles 120 pessoas ali no chão, não sentiu compaixão, eu só posso dizer, eu sinto muito, porque de cristão não aprendeu nada ainda, nada. Porque da mesma maneira que levanta a bandeira para ser contra a morte de um feto, levante a bandeira pela morte de um pai, de um filho. Da mesma maneira, é a morte, é a mesma dor, é a mesma falta, a mesma oportunidade que não foi dada àquele ser humano. Mas muita gente deve estar pensando, deu oportunidade, ele que não aproveitou. Será se nós que estamos aqui aproveitamos todas as oportunidades que nos dão? Será? Então por que eu vou apontar o dedo? Sejamos sinceros no momento, pelo menos no momento que fala com Deus. Em primeiro lugar, o que é Deus? O que é Deus? Muitas vezes a gente pensa num Deus humano, né? Mas Deus somos nós, porque nós somos parte de Deus. Se nós somos parte de Deus, Deus está dentro de nós. E Jesus Cristo, seu Filho, é o nosso irmão. A nossa querida Mãe Maria é a nossa mãe. No momento que Maria viu o seu filho na cruz, ao lado de dois chamados ladrões, será se não doeu nela? A mesma dor que ela sentiu, a mesma dor das mães
da chacina do Rio de Janeiro, do genocídio de Gaza, da morte dos índios, Mato Grosso do Sul, que estão matando para tomar as terras que são deles, Eles estavam lá antes de 1500. Então agora chegam as pessoas e dizem donos da terra e mata. E depois vai ao templo, vai à igreja e agradece a Deus. Que Deus que eles estão agradecendo. Porque eu tenho certeza que o Deus que nós agradecemos, que o Deus que nós chamamos, que está ao lado nosso, não combina com este Deus de algumas pessoas. E eu sinto muito, porque Deus é o nosso Pai. Então, esse convite de Gilberto Gil, quando ele fala, tenho que ficar a sós, não é eu isolar do mundo, é eu ficar a sós com os meus sentimentos, com as minhas dores, com os meus amores. Porque o isolamento não vai nos elevar. Nós não vamos crescer como seres humanos, como cristãos, ficando sozinho, isolado dos problemas que nós enfrentamos aqui, agora, neste planeta de provas e expiações. Nós estamos vendo que neste momento está separando o joio do trigo, sim. Está separando aqueles que são os verdadeiros cristãos, que praticam o mesmo ensinamento de Cristo, daqueles que só falam. E essa letra dessa canção de Gilberto Gil nos mostra muito de como falar com Deus. Se qualquer um aqui tiver dificuldade em falar com Deus, ouça essa letra umas 10 vezes no mínimo. Cante. Deixe entrar a energia que o universo está mandando para todos nós. Só assim nós seguiremos na nossa jornada material e espiritual. Não podemos olhar o nosso interior através da lente dos outros. Temos que olhar o nosso interior. Coloque um espelho na frente. Olhe bem no olho, no nosso, e busque o que é que nós viemos fazer neste planeta, neste momento. Para que estamos aqui? Por que estamos aqui? O que viemos fazer aqui? O que nós viemos fazer aqui? O que? Evoluir. E para evoluir, nós precisamos de aprender a amar. E aprender a amar dói? Dói. Porque amar é uma coisa e ter posse é outra. Amor liberta. Amor deixa o outro, a outra, seguir o que ele ou ela quer fazer.
Nós temos o livre-arbítrio. Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Será se eu entrar aqui e falar de Deus, falar de como falar com Deus, e chegar ali fora e pensar nesses índios que estão sendo mortos, e vou achar bom? Eles merecem? Eles não são filhos de Deus? Ou nós pensamos igual os portugueses antes de 1500, que achavam que os índios, chamados índios, que são os nativos, que os negros não tinham alma, tinham que ser batizados, não respeitavam os deuses deles. Por quê? Só pelo poder. E nós agora, em 2025, estamos aplaudindo atitudes semelhantes. Então vamos verdadeiramente falar com Deus. Na questão do Livro dos Espíritos, 770 e 770A, retrata sobre esse isolamento que eu falei, que nós temos que aprender a viver neste mundo, que nós temos que buscar o equilíbrio social, nós temos que buscar a paz. E entre a paz e a guerra, sempre optar pela paz. Entre a saúde e a doença, buscar a saúde física, emocional, espiritual e psicológica. Porque essas doenças físicas nada mais é do que o nosso corpo está expurgando tudo aquilo de desnecessário que nós colocamos dentro dele. Porque somos nós que buscamos as doenças, nessa vida ou noutra, somos nós. Ou então, quando a gente fez um acordo antes de vir, quero ir e ter tal doença para ver se eu melhoro um pouquinho, né? Essa oportunidade também nós tivemos. Mas muitas vezes, meus amados, é só para expurgar as energias desnecessárias que nós acumulamos nessa vida ou em outras vidas. Se hoje eu olho esses 120 corpos, olho esses índios, esses nativos do Mato Grosso, mortos do corpo físico, rezemos para os espíritos deles. Porque ninguém que é morto dessa maneira vai sair com amor no primeiro momento, pelo seu algoz. Tá? Não vai, gente. Nós não temos ainda a brandura, a grandeza de Jesus, que diz: Pai, eles não sabem o que fazem. Né? Nós não temos ainda. E esses irmãos também. Então devemos fazer preces, tanto para aquele que está estirado ali, quanto para aquele que mandou, quanto para aquele que fez. E para nós também, para nós termos a coragem e a fé de conversar com Deus e pedir para Ele: tenha misericórdia. Eles, infelizmente, sabem o que estão fazendo. E nós devemos também, se a gente não importa, nós estamos deixando de fazer o bem. E isso é mal. Quando a gente deixa de fazer o bem, nós
estamos endividando o nosso espírito. A melhor forma de falar com Deus é fazer o bem. Fazendo o bem, nós estamos conversando perfeitamente com Deus. Na música fala dos nossos desejos, dos nossos anseios, dos nossos medos, que carregamos nos nossos corações, nas nossas almas. Esses desejos, anseios, medos, podem ser de ordem material, espiritual, emocional, psicológico. Isso é para pensar qual é o anseio de cada um, qual é o medo de cada um. Onde está o nosso medo? Nós devemos trabalhar, descobrir aonde está o nosso medo, para transmutar essas energias. Porque essas energias nos provocam dores. O que move a todos nós nesse mundo é a busca da felicidade. Mesmo a gente sabendo que a felicidade total não é deste mundo, mas de momentos felizes. Está lá na questão 922 e 923, que Kardec discorre sobre a felicidade, mostrando que ela é relativa e que a felicidade depende da posição espiritual, material de cada um de nós. Para muitas pessoas, felicidade é ter um belo carro. Para outra, felicidade é ter água, é ter a luz elétrica, é ter a comida. Então, ela é relativa à necessidade de cada um. O homem sábio olha para cima só para elevar a alma e agradecer a Deus. No campo material, a felicidade é a posse do necessário, mas igual eu já falei, o necessário para cada um é bem diferente. Mas não deveria necessitar grandes poderes, não deveria de existir grandes fortunas nas mãos de poucos. No nosso país, 2% da população tem nas mãos a riqueza e o poder. E 98% que somos nós, os outros, escalonados em várias categorias. Muitos não têm nem água para beber. Por que, meus amados? Quem tem fome, quem tem sede, tem pressa. Quando a Érica falou da cesta básica, muita gente pensa, por que da cesta básica? Não vai adiantar nada? Vai matar a fome de quem está com fome. Vai matar a sede de quem tem sede. Muitas pessoas pensam, por que construir cisternas no semiárido? Para captar água de chuva, para ter a água de beber, e não aquela lama. Nós não sabemos o que é isso. Nós não temos noção do que é isso, beber água imunda. Nós não temos. Mas tem muita gente que tem e trabalha. Sem entrar numa igreja, sem entrar num templo, ajudando esses irmãos que precisam.
O que levamos daqui? Igual o Gilberto diz, mãos vazias. Nós chegamos com as mãos vazias e vamos voltar de mãos vazias. Mas o coração vai estar vazio? Depende do que nós fizermos aqui. Nós vamos chegar de coração vazio? Depende do que nós fizemos em outras vidas. Tudo depende do que nós fizermos. Alma e corpos nus, diz a música, alma e corpo. Quando nós chegamos a nossa alma para esta vida, tá? Traz aquela bagagem. Mas Deus é tão bom que não deixa a gente lembrar das bondades que praticamos, né? Porque se agora eu acho lindo aqueles corpos empilhados ali, em outras vidas o que eu fiz? Né? Então a gente tem que ver o que é que nós estamos fazendo agora e ter noção do que nós já fizemos. Tem muita gente que diz, eu queria saber o que eu fui em outra vida. Eu falei, pois eu não quero saber, porque eu sei que boa coisa eu não fiz. Eu não fiz nada de bom, alguma coisa eu fiz de bom, mas a grande parte eu não fiz coisa boa, gente. Se hoje ainda tem vontade de torcer o pescoço do monte, agora eu só fico na vontade, não torço, né? Isso quer dizer que em outra vida eu já torci, eu já matei, eu já envenenei. Porque agora eu só fico, penso e falo, não vou pensar nisso porque ele não vai adiantar nada, vai piorar. Então, a gente sabe o que a gente já fez, tá? É porque eu tenho aula 7, tá? Então, vamos entregar durante a vida, vamos nos conhecer, vamos buscar o que no nosso evangelho diz, o verdadeiro espírita. Quem é o verdadeiro espírita? Está lá no Evangelho, no capítulo, não lembro o número não, no Homem de Bem. Alguém lembra qual capítulo? Então, está igual a mim, eu esqueci de anotar aqui. Então diz assim, mas eu anotei o que diz, tá? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Então é o esforço que a gente faz. Na música de Milton Nascimento e Danny Black, ele diz, na música Maior, ele diz assim, eu sou maior do que eu era antes, eu sou melhor do que eu era ontem, sou filho do mistério e do silêncio, somente o tempo vai me revelar quem eu sou. Estamos existindo entre mistérios silenciosos, evoluindo a cada lua, a cada sol. Isso mais é do que a nossa reforma íntima. Ele está ali falando para nós o que é uma reforma íntima, como nós devemos fazer. Através desse estrofe aqui, ele está falando do verdadeiro espírita. E Emicida, na música Amarelo, diz assim, tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro, ano passado eu morri,
mas esse ano eu não morro. O que é isso? É a coragem da fé, de falar com Deus, de pedir a Deus que me ajude, porque no ano passado eu não sabia, esse ano eu sei, então eu serei melhor. Os músicos, os letristas, são verdadeiros cristãos que nos ensinam a fazer uma prece, cantando maravilhosamente bem. Vamos conversar com Deus a todo momento, trabalhando, estudando, ouvindo música que tocam na nossa alma. Vamos espalhar boas energias no dia a dia. Isso que Deus espera de nós. Fazer o bem. Os mais antigos, assim como eu, ouviu muito. Fazer o bem sem olhar a quem, né? E é isso que Jesus pediu. Fazer o bem. Jesus andava com os ricos? Jesus andava com os poderosos? Ou Jesus ia nos guetos, nos lugares mais pobres, para resgatar aqueles que estavam necessitando naquele momento? Quando o cego chegou para Jesus, Jesus perguntou para ele: o que você quer, meu filho? Se um cego chega, o cego quer o quê, gente? Enxergar, né? Mas Jesus queria que ele falasse o que ele queria. E é isso. Falar com Deus é ter essa conversa boa, alegre, que nos faz melhorar cada vez mais. Falar com Deus com sinceridade, sem vaidade, sem fingimento, com amor e caridade, através dos nossos pensamentos e das nossas ações. Falar com Deus é aceitar a dor. Por que nós devemos aceitar a dor no momento que a gente fala com Deus? Porque naquele momento que nós estamos conversando com Deus, nós estamos nus. Tá? Que nós estamos sentindo a dor de buscar dentro de nós o verdadeiro eu de cada um, a verdadeira vontade de cada um. A gente consegue falar com Deus através do fingimento? Não. Nós estamos fingindo de falar com Deus. Nós estamos acalentando as nossas vaidades. Falar com Deus é buscar no nosso íntimo. E buscar no nosso íntimo, nós vamos achar lá dentro tudo de bom e tudo do que não é tão bom para todos nós. E isso nos calma, nos acalma quando a gente fala verdadeiramente com Deus. Na letra ainda diz: tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho. Quando é que eu me acho medonho? No momento que eu tenho uma atitude e aquela atitude não é uma atitude cristã. Ainda estou chafurdando na lama. E quantas vezes nós estamos chafurdando na lama? Então, Joana de Ângeles diz na série psicológica
que Jung nos diz do consciente e inconsciente. Porque muitas vezes essa parte medonha nossa está um pouquinho no consciente e um tanto no inconsciente, né? Então ela faz uma comparação de uma rolha no oceano. A nossa parte consciente é a rolha e a nossa parte inconsciente é o oceano. Então nós temos que ter coragem, ter fé para buscar dentro de nós essa parte que a gente quer esconder de nós e da sociedade, mas não esconde da nossa consciência e não esconde de Deus. Somos espíritas e sabemos que temos sombras, que é essa parte nossa inconsciente. Então nós temos que buscar a luz para clarear essas sombras. Vamos conversar com Deus, que nos conhece tão bem, mas não cabe espaço para falsidades. Alegrando nosso coração, reconhecendo que erramos, mas estamos a caminho do nosso autoconhecimento. Van Gogh, aquele grande pintor, né? Ele diz: o coração do homem é muito parecido com o mar. Ele tem suas tempestades, suas marés, suas profundezas, mas tem pérolas lá no fundo. E nós somos como o mar. Temos a pérola lá no fundo. Vamos buscar lá no fundo as nossas pérolas. Mário Sérgio Cortella, falando sobre Paulo Freire, ele diz: gente grande de verdade sabe que é pequena, por isso cresce. Então vamos crescer aos nossos olhos, aos olhos de Deus. Devemos nos reconstruir todo dia, buscando sempre seu verdadeiro espírita. Para falar com Deus de verdade, primeiro vai doer, depois vai nos ensinar e por último nós vamos mudar. Isso é a nossa reforma íntima. Encarnamos para quê? Para evoluir. Mas para evoluir, precisamos aprender a amar a Deus e ao teu próximo. Temos a forma de conversar com Deus, a prece. É um momento de intimidade, de ouvir a nossa intuição. Mas este aparelho aqui, este aparelho aí, tem que estar sintonizado no amor para ouvir as intuições. Porque os nossos bons espíritos, eles estão aqui. Então nós temos que elevar para encontrar e receber a intuição. Eles descem, mas até uma parte. Porque nós temos que fazer a nossa parte de elevarmos. E encerrando com a parte da música, né? Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar, buscar na profundeza da nossa alma a nossa centelha divina. Tenho que subir aos céus, sem cordas para segurar. Ou seja, para eu subir, eu tenho que ter equilíbrio. E como é que eu busco meu equilíbrio? Tentando todo momento ser um bom espírita.
tenho que dizer adeus, tchau. Dar as costas e caminhar. E perguntar: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? E respondo com a parte da música de Beto Guedes. Já choramos muito. Muitos se perderam no caminho. Mesmo assim, não custa intentar. Abra as janelas do teu peito. A lição sabemos de cor. Só nos resta aprender. Encerramos com: cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu ainda não posso ir. Boa noite, gratidão por ter me ouvido, paz e bem. Fiquem com Jesus. Vamos agora fechar os nossos olhos para a nossa prece final. Chama a prece. Pai de infinita bondade, que tem de nós piedade, na tristeza e na aflição, e nas horas de amargura, põe tua paz com ternura dentro do nosso coração. Ouve, Senhor, nossa prece, nossa alma fortalece, dando-nos harmonia e paz. Faz com que sejamos indulgentes, tolerantes e pacientes, até com quem o mal nos faz. Afasta dos nossos caminhos os abrolhos e os espinhos esparramados pelo chão. Transforma em vibração positiva toda emanação negativa com a força desta oração. Converte em bons amigos os que se dizem nossos inimigos, convencendo-os a nos dar o seu perdão. Porque, Pai, Tu és a nossa firmeza, e nas horas de fraqueza jamais nos negaste a mão. Certos que essa prece foi ouvida, que toda tristeza será vencida pelos bons guerreiros do além. Nós nos ajoelhamos em espírito, agradecido a Jesus Cristo, e louvamos para sempre. Amém. Jesus.